Toda maquininha parece perfeita até você começar a usar. E o problema é que basicamente todos os vídeos de internet só falam das vantagens, Essa tem a menor taxa, essa é a melhor, essa é a incrível. mas ninguém te conta a parte ruim. Então hoje eu vou fazer diferente. Eu vou te contar os defeitos das principais maquininhas do Brasil: Tom, Mercado Pago, PagBank e Infinity Pay. E eu já vou deixar uma coisa clara: todas essas maquininhas mencionadas nesse vídeo são boas. Afinal, elas são as maiores do Brasil. Mas elas também têm defeitos. Mas o problema é que ninguém te conta o lado negativo antes de você comprar. Vamos começar pela Tom. E ela tem um defeito que simplesmente muita gente não se atenta. A Tom trabalha com um regime de comodato. E o que significa isso? É que tecnicamente a máquina ela não é totalmente sua. Ela funciona meio que uma concessão de uso. Ah, Fábio, então eles podem tomar a máquina de mim? Não, também não é bem assim. O que acontece é que, se você ficar muito tempo sem usar a máquina, eles podem te ligar e te oferecer uma opção de recompra. E é você quem diz se quer vender ou não. O que acaba nos levando para outro defeito, porque justamente por trabalhar nesse sistema, o que acontece é que quando você compra uma máquina da Tom, existe uma certa possibilidade de você receber uma máquina usada, que é exatamente uma máquina que o Tom recomprou de outro cliente. E calma, isso normalmente não interfere em nada no funcionamento, você vai receber uma máquina boa. Mas vamos ser sinceros, quando um cliente compra, ele espera receber uma máquina 100% nova. E acaba que isso interfere em toda a experiência, pelo menos para algumas pessoas. Eu particularmente não ligo. Tem outro defeito na Tom que acaba me incomodando mais no dia a dia. E você precisa saber, a Tom, ela não permite você repassar a taxa automaticamente para o cliente. Se você quiser embutir a taxa na hora da venda, você precisa fazer isso manualmente. Então você precisa entrar no app, calcular, verificar e ajustar o valor diretamente na máquina. E vamos combinar, dependendo do movimento do seu negócio e você tem um tipo de negócio que repassa a taxa, isso acaba atrapalhando. E além disso, enquanto outras maquininhas concorrentes da Tom, por exemplo, as que a gente vai falar aqui, estão virando praticamente um sistema de gestão, a Tom deixa a desejar nisso. Ela ainda não possui um sistema de PDV integrado. Então, se você quer controle de estoque, gestão mais avançada e operação mais organizada, talvez você sinta falta disso. Agora, isso faz da Tom uma máquina ruim? Não. Inclusive, eu tenho certeza que ela continua sendo uma das melhores opções para muita gente. No meu caso, eu também tenho a minha preferida. Então, no final desse vídeo, eu vou te dizer aqui qual delas eu mais gosto. Mas enfim, sobre a Tom, esses são os principais defeitos que você precisa saber antes de comprar. Mas a próxima máquina talvez tenha um defeito ainda mais sério. A Infinity Pay talvez seja uma das maquininhas mais amadas da internet hoje, mas ela também tem defeitos que eu vejo que quase ninguém comenta. E o primeiro já elimina muita gente. Ela só aceita quem vende através do CNPJ. Ou seja, se você vende no CPF, é autônomo ou ainda está começando no informal, você simplesmente não consegue pedir a máquina. Mas outro problema, e agora falando para quem consegue pedir, é que a máquina ela não vem com chip e internet grátis inclusa. Você pode colocar por fora? Pode, mas precisa contratar e pagar por isso à parte. E quando quase todos os concorrentes oferecem esse benefício, ela não ter, eu considero um defeito. É basicamente o que eu fiz com o PDV da Tom. Então isso acaba sendo um custo e uma preocupação extra para você. Outro detalhe importante é que ela não aceita voucher. Então, se você trabalha com alimentação, restaurante, lanchonete e marmitaria, isso pode impactar diretamente suas vendas. E não só isso.
Outra coisa que impacta muito é você não ter um bom sistema de gestão. Tem muito estabelecimento que passa por isso todos os dias e às vezes o dono nem percebe. Já que hoje não basta só ter comida boa. Se o atendimento demora, se o cliente se perde no WhatsApp, se o pedido fica complicado, a venda simplesmente não acontece. E quando o movimento aumenta, simplesmente vira aquele caos. Só que só passa por isso quem quer. Porque hoje existem ferramentas que ajudam a automatizar tudo isso, organizar os pedidos e até recuperar vendas que seriam perdidas. E uma das plataformas que eu conheci recentemente foi a Multipedidos. Ela ajuda justamente nessa parte da automação do delivery, com cardápio digital, robô de atendimento, recuperação de pedidos abandonados, lista de transmissão, promoções automáticas e organização dos pedidos em um só lugar. Ou seja, ajuda o delivery a vender de forma mais organizada e profissional, sem depender de tudo manualmente no WhatsApp. E sinceramente, pelo tanto de processo que ela automatiza no delivery, às vezes uma ferramenta dessa acaba fazendo o trabalho de 3 funcionários, mas não custando nem o sexto do preço de um. Então, se você trabalha com delivery e quer conhecer melhor a plataforma, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas voltando para os defeitos da Infinity Pay, aqui entra um que quase ninguém fala. Em relação à maquininha, ela trabalha com um modelo único, ou seja, você precisa entrar já usando uma maquininha premium. Ah, mas isso é bom. Até certo ponto, sim. Mas o problema é que muita gente acaba pagando por uma estrutura que não precisava. Pois lá não existe máquina numa versão mais simples, mais básica, mais barata ou mais compacta. E agora vem o defeito que eu considero o mais pesado nela. E o problema desse aqui é que você não percebe de cara. É só no futuro que esse defeito vai aparecer para você. O que é que acontece? A primeira máquina, essa que você compra, a Premium, ela tem até um preço atrativo. O problema acontece quando você cresce. Pois se você precisar de mais máquinas no futuro, ela não vai custar mais o preço da primeira. Dependendo do combo que você monte, o valor pode sair muito alto. Então, antes de escolher a Infinity Pay, você não pode pensar só na primeira máquina, e sim no valor do custo da expansão do seu negócio. Agora me diz, por tudo que você viu só até aqui, e eu tô sendo o mais honesto possível, já não valeu o seu like nesse vídeo? O PagBank, ele é muito completo. Talvez completo até demais. E por mais irônico que seja, o problema é exatamente esse. A maquininha, ela pode funcionar muito bem, só que para uma faixa muito específica de empreendedor. Porque vamos começar pelo principal defeito. O plano essencial do PagBank. Ele simplesmente não compensa. E eles vendem esse plano aqui com uma grande vantagem. Colocam lá 100 mínimo de vendas, tipo aqui suas taxas não mudam. Mas o problema é que aqui as taxas são altas. Então isso significa que mesmo que você venda mais, aqui suas taxas não mudam. Ou seja, nesse plano você fica preso numa taxa ruim. Mas falando do outro plano, que eu considero o melhor, o Max. Aqui, se você vende pouco, as taxas também acabam não compensando. E isso pesa, porque muita gente entra no PagBank achando que está fazendo um excelente negócio. Só que quando começa a vender, percebe o quanto a taxa consome do lucro. Mas agora vem a parte mais curiosa. E acredite se quiser, para quem vende muito, as taxas também deixam de compensar. Porque nessa faixa já existem outras empresas com taxas ainda menores, estruturas tão boas quanto e condições ainda mais vantajosas. O que significa que o PagBank vai ser bom justamente para o empreendedor intermediário. E não é qualquer um não, viu? Existe uma faixa específica de faturamento que o PagBank vai compensar para você. Para saber que faixa é essa e quais são exatamente todas as condições do PagBank, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui. Mas agora, vamos para uma das maquininhas mais populares do Brasil. O Mercado Pago talvez tenha uma das taxas mais mal interpretadas desse mercado, porque quando você entra no site, parece tudo maravilhoso. São taxas baixíssimas, promoções, números chamativos, só que muita gente não percebe uma coisa. As melhores condições normalmente dependem do seu faturamento. Então aqui a gente vai ter
praticamente o mesmo problema do PagBank. Para quem vende pouco, as taxas podem não compensar. E o contrário também acontece. Porque para quem vende muito, o Mercado Pago também começa a perder competitividade, principalmente dependendo do tipo de venda que você faz. Ela pode ser excelente para algumas pessoas e ruim para outras. O que nos leva para a parte mais importante desse vídeo. Qual dessas maquininhas eu considero melhor e por quê? E para ver se nossas opiniões vão baterem, comenta aqui agora, antes de eu falar, por tudo que você viu até aqui, qual dessas maquininhas seria a sua favorita? Independente de qual seja, saiba que vai ter links exclusivos aqui na descrição, com cupom de desconto para todas, para você comprar a sua maquininha muito mais barata. Bom, depois de tudo que a gente viu, eu acho que você percebeu uma coisa. Nenhuma maquininha é perfeita. A Tom, por exemplo, ela tem problemas operacionais. Então, resumindo os defeitos. A máquina funciona em regime de comodato. Você pode receber uma máquina usada. Ela não permite repassar a taxa automaticamente. Não tem PDV. Já a Infinity Pay, ela tem limitações que eu considero estruturais. Como você viu também, são muitos defeitos e nela eu não vou repetir todos. Vão estar resumidos todos aqui. E o PagBank e o Mercado Pago, se você bem notou, eu não mencionei defeitos em si. O problema delas é que elas cobram muito caro por tudo que elas oferecem. Ou seja, se fosse para resumir em um defeito aqui, está nas taxas. Então aqui vai depender muito do seu faturamento. O plano essencial, como eu disse, ele basicamente não presta. E no plano Max, se você fatura pouco, as taxas não compensam. E se você fatura muito, elas não são baixas o suficientes. Então, levando tudo isso em consideração, de todas, a que eu considero que tem o melhor mix entre defeitos que eu consigo aceitar, taxas e as maiores vantagens, é a Tom. Mas óbvio que ainda assim, ela pode não ser a ideal para você. Então, para ter certeza se é, o que eu recomendo é você assistir minha análise completa, onde além dos defeitos, você vai poder ver taxas, planos e funcionalidades. Lembrando que tem vídeo completo para todas as máquinas. Vão estar todos aqui no card e na descrição. No mais, se esse vídeo te ajudou, deixa teu like, se inscreve no canal e considera pedir tua maquininha por aqui. Além dos descontos que você consegue, essa também é a melhor forma de você apoiar o canal. Apoiar esse tipo de conteúdo honesto, que te mostra coisas que normalmente ninguém quer mostrar. Agora me diz aí, o que você acha da gente fazer um vídeo oposto a esse, mostrando os principais pontos positivos de cada uma? Então eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.